扉開けばねじれた昼の夜 Quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu sabia que eu precisava assistir esse anime. E foi a partir disso que eu conheci Kekai Sensei. Eu vejo poucas pessoas comentando sobre essa obra e ela é fenomenal. Então, eu quero comentar sobre um episódio que me pescou por completo. Foi a partir desse episódio que eu olhei para essa obra com outros olhos. Não se preocupe, não vai ter nenhum tipo de spoiler aqui. Mas obviamente, eu preciso explicar o que é Kekai Sensei para quem não conhece. Kekai Sensei se passa em uma realidade onde na cidade de Nova York, uma fenda entre o mundo real e o mundo dos mortos se abriu, e dessa forma, inúmeros seres, sejam humanos ou outros tipos de criaturas, começaram a viver juntos. E tudo se agrava ainda mais, pois nessa cidade, ela possui uma barreira que impede que as pessoas saiam dali, criando assim um novo estilo de vida, a qual, obviamente, tem muitas ameaças, sendo assim necessário o auxílio de uma organização que protege toda essa estabilidade, que é a Libra. Instituição essa que vai gerar nossos personagens principais. O Klaus, o Zap, esse cara é maravilhoso, e o nosso protagonista, que é o Leonardo Watt. Com certeza é um dos protagonistas que eu mais gosto, principalmente por ele ter motivações simples e também por ele ser muito humano. O Léo inicialmente só queria seguir sua carreira de fotógrafo para conseguir uma grana e conseguir ajudar sua irmã. Porém, ao acaso e principalmente por ele ter um poder novo que foi concedido a ele pela troca da visão da irmã dele, ele acabou entrando nessa organização. Kekai Sensei é uma obra muito frenética e é uma série muito episódica. O que eu quero dizer é que aqui a gente tem inúmeros episódios que iniciam uma trama naquele episódio e essa trama é resolvida no mesmo episódio. Porém, não vá pensando que Kekai Sensei não vai ter uma trama maior para ser desenvolvida. Vai sim, e eu te garanto, vai te emocionar. É muito bem feito. Sem contar que a animação disso daqui é o puro suco da Bones. Isso aqui é extremamente lindo, 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 muito lindo. Dito tudo isso, eu preciso falar sobre o episódio 6 da primeira temporada. Não se esqueça de não me esquecer. Definitivamente foi um dos episódios que mais me fez arrepiar. Quando eu comecei com Kekai Sensei, eu achei tudo muito divertido, muito frenético, eu adorei. E a última coisa que eu estava esperando era receber um episódio tão profundo quanto esse logo de início. O episódio já começa mais um dia normal naquele caos de cidade. Porém, algo acontece e chama bastante a atenção de Léo durante a sua ida nessa hamburgueria que ele tanto gosta. Esse ser fofinho, que até parece uma comida, acaba sendo atropelado em sua frente e rapidamente pede um hambúrguer, como se não tivesse acontecido nada. Afinal de contas, seres como ele não possuem um esqueleto parecido com o nosso. É como se ele fosse gelatinoso mesmo. O Léo obviamente está bem preocupado com aquilo tudo, porém os caminhoneiros que atropelaram aquele ser não lidaram muito bem com a situação, ficando até mesmo revoltados com tudo aquilo. Porém, para aliviar aquela situação, eles acabam oferecendo um hambúrguer pro Neji. E sim, o nome desse ser é muito grande, mas bora chamar ele de Neji. E verdadeiramente dá pra ver que esses caras não tratam aquele ser de uma forma respeitosa, sabe? É realmente como se aquela existência fosse mais insignificante. Algo que com certeza deixa o Léo desconfortável ali. Logo após isso, a gente vê o Léo aproveitando toda a comida que ele comprou. Pedido esse que ele foi feito também para dividir com o Zap. E eu gosto de ver essa discrepância do estilo de vida em relação ao Neji. Principalmente por ser algo imediato, sabe? Até um pouquinho de tempo atrás a gente estava vendo o Neji sendo atropelado para pedir um hambúrguer só. E aqui o Zap diz algo que vai reforçar toda a discussão presente nesse episódio. Ele ressalta que aquela hamburgueria, que é com certeza muito famosa e também muito requisitada, acaba fazendo algumas alterações para pedidos feitos para viagem. Por exemplo, um pedido feito para viagem não tem um emblemazinho de colecionador. E ele diz isso pois aquela empresa quer ao máximo evitar que não humanos consumam aquela comida. Pois na mentalidade daqueles donos daquela hamburgueria, aquela comida ser presente no cotidiano de não-humanos a faria parecer ser uma comida de bicho. E eu gosto muito já desse início dessa discussão aqui. E é interessante a gente ver essa diferença de visão. Para alguns, aquelas criaturas, aqueles seres não-humanos, são monstros. Para Léo, esses não-humanos não são necessariamente monstruosos. E de certo modo ele não vê tanta dificuldade e diferença em viver ao lado desses não humanos. A gente vê outro diálogo junto com
a White agora, que é uma personagem muito interessante, muito importante, eu não irei falar muito sobre ela, pois aí seria spoiler, que também complementa toda essa discussão aqui. Basicamente, aqui ela ressalta o quanto o tempo passou e a gente continua não entendendo uns aos outros. Continuamos travando guerras por motivos egoístas, continuamos afastando o diferente. Após toda essa conversa, a gente percebe que o Léo encontra mais uma vez o Neji. Percebemos que o mesmo estava esperando que aqueles humanos que atropelaram ele no início do episódio o entregasse alguns hambúrgueres. Mas a questão de tudo isso aqui é que aquelas pessoas estão fazendo com que ele pague 4 vezes a mais o preço real. Mas mesmo o Léo o alertando e explicando, ele mesmo assim ignora e acaba comendo tudo aquilo. E obviamente pagando o devido valor que eles pediram. Obviamente, vendo tudo aquilo, o Léo se preocupa e faz questão de explicar o quanto ele foi roubado ali. Porém, a resposta de Neji surpreende tanto ele quanto nós. O não-humano explica que não existem muitos humanos que aceitariam ir até a hamburgueria e comprar o seu pedido, ressaltando que, mesmo ele estando em uma distância bem próxima daquele lugar, na realidade o mundo enxerga essa distância de uma forma muito maior, já que ele não pode entrar naquele estabelecimento, pois ele não é humano. Aquela sociedade, de certo modo, o rejeita. Aquela sociedade cria inúmeros obstáculos para coisas simples, apenas porque sim, porque é o diferente. E quando Léo observa e escuta toda essa situação, ele decide que, a partir de agora, ele vai comprar inúmeros hambúrgueres para seu novo amigo. E, obviamente, fazendo aquilo tudo de uma forma justa. E aqui se inicia essa linda amizade de dois viciados em hambúrguer. E a gente percebe que Neji está tendo dias melhores e, de certo modo, mais suaves. Em uma de suas inúmeras conversas, a gente descobre que o Neji não se recorda de sua mãe. Na realidade, ele lembra de ter chamado alguém de mãe alguma vez em sua vida. Porém, parece ser algo inalcançável fazer com que sua mãe lembre-se dele. E também vice-versa, pois pelo jeito, a pessoa que ele mais poderia imaginar ser sua mãe nem sequer lembra de ter dado à luz a uma criança em sua vida. Essa informação pode parecer solta, mas ela é importante, então guardem ela. Depois de todos esses momentos mais leves, a nossa atenção volta para aqueles dois trabalhadores, aqueles dois caminhoneiros. E a gente percebe que eles estão envolvidos em trabalhos sujos. E que aparentemente eles se complicaram com seu chefe. E em mais um momento de descuido e também de preocupação, pois um daqueles dois está bem surtado com toda a situação que aparentemente eles estão envolvidos, eles acabam atropelando mais uma vez o Neji. Só que dessa vez não há resquício de preocupação. Neji, além de ser atropelado, é constantemente agredido por ele ter atrapalhado mais uma vez. Na realidade, eles só queriam extravasar a raiva mesmo. E principalmente a insegurança. Eu gosto muito de ver a reação daquelas pessoas próximas àquilo tudo. De início eles começam julgando aquela atitude, tipo, eles atropelam e ainda agridem ele. Porém não demora muito para ficarem no conforto de dizer, mas a culpa também é dele. Ele estava no local errado, ele não deveria nem estar nessas ruas. E pô, isso aqui é muito estressante, meu Deus do céu. Enquanto eles espancam em defesa do Neji, percebemos que a sua cabeça começou a ficar cada vez mais vermelha. E ao chegar no limite da dor, ele solta uma grande névoa rosa. Todos desmaiam, mas principalmente todos que respiraram aquela fumaça perdem a sua memória recente. Léo acabou ouvindo aquela conversa entre seus amigos de trabalho. Basicamente estavam levantando todo esse caos que aconteceu nessa rua. Mas afinal de contas, é algo preocupante do nada uma massa de pessoas perderem a memória recente. Quando Léo escuta a localidade daquele acidente, ele instantaneamente fica preocupado com seu amigo. Léo, realmente preocupado, sai correndo para procurar Neji. Ele está preocupado se Neji perdeu a memória e também se foi ele que causou tudo isso. Depois de muita procura, ele o encontra. Obviamente demonstra sua preocupação para ele. Aparentemente Neji está muito bem, está tranquilo. Porém, o Léo acaba percebendo que tem algo estranho ali, principalmente com a memória de seu amigo. Porém, acaba sendo tarde demais. Mesmo o Léo começando a ligar os pontos, eles acabam caindo em uma armadilha, feita pelas mesmas pessoas que vem causando todo aquele caos para o Neji. O grande ponto de tudo isso aqui é que aqueles dois encontraram uma oportunidade de utilizarem aquela individualidade de Neji para benefício próprio. Imagine, por exemplo, utilizar toda essa carta da amnésia para realizar inúmeros assaltos, justamente por eles quererem aqueles esporos.
eles começam a espancar o Neji. De forma geral, eles querem se beneficiar de algo que basicamente é uma autodefesa para aqueles seres. A questão é que esses esporos, essa névoa, é utilizada como um sistema de autodefesa para aqueles seres. Quando eles sentem muita dor física ou emocional, eles utilizam essa habilidade para tentar ao máximo os proteger dessa triste realidade. É uma forma de sempre tentar se manter otimista com esse mundo. E é muito deprimente ver que até essa habilidade triste que eles têm está sendo arrancada da própria existência desses seres. Com todo aquele barulho, o Leo acaba acordando. Mas ele não consegue ser muito efetivo, pois ele está todo imobilizado. Mas ele acaba tentando ajudar o Neji com palavras mesmo. E com tudo isso a gente percebe que ele vai ligando alguns pontos, revelando que provavelmente ele realmente faz as pessoas se esquecerem. Que também é uma habilidade que acaba apagando a própria memória da pessoa que utilizou ela. E o que aconteceu com a sua mãe pode ter sido efeito de tudo isso. Agarrando a essa realidade, Neji se esforça ao máximo em aguentar todos aqueles ataques, pois ele não quer que seu amigo o esqueça, e vice-versa. É muito brutal ver Neji recebendo inúmeros golpes, contáveis vezes, o que deixa Leo cada vez mais desesperado, fazendo com que ele consiga utilizar seus olhos para atrapalhar as visões daqueles sequestradores. E ele de fato consegue fazer isso, porém, quando eles percebem tudo aquilo, obviamente que Leo se torna o alvo principal. Neji, vendo seu amigo agora sofrendo, sente uma dor suficiente para explodir de vez, apagando a memória de todos ali. Ao fim de tudo aquilo, percebemos que Leo acabou perdendo a memória das suas últimas 2 semanas, esquecendo assim da existência do seu amigo. Porém, algo está errado. Leo, ao visitar sua hamburgueria favorita, inconscientemente compra 2 hambúrgueres. E ao comer, lágrimas rapidamente surgem ao seu rosto. Tem algo faltando. Porém, assim como no início, mais uma vez, o mesmo acidente acontece, fazendo com que Leo se encontre novamente com Neji, formando possivelmente novamente aquela mesma amizade. O episódio ainda reserva uns minutos para apresentar personagens importantes para a história no geral, porém o que eu queria dizer se encerra aqui. Esse episódio me pegou muito desprevenido. Essa obra é muito frenética desde seu início. Eu nunca iria imaginar que eu receberia um episódio tão forte como esse logo no início. É uma forma muito bem feita de demonstrar algo real que ainda é experienciado em nossa sociedade. Pessoas com diferentes traços raciais, pessoas de outras regiões, pessoas com diferenças em suas orientações, em suas características, são constantemente segregadas, excluídas, sempre correndo por um caminho com incontáveis obstáculos que são colocados apenas porque sim, pois aquelas pessoas não se encaixam nos padrões, pois aquilo é estranho, aquilo é o diferente. Cacete, tudo isso é muito real e toda essa violência gratuita pelo simples motivo de porque sim, porque a pessoa existe, de porque, eu não vou me dar tão mal fazendo isso com essa pessoa. É simplesmente assustador. E toda essa analogia do poder que encontramos em Neji é verdadeiramente algo plausível para alguém que constantemente sofre apenas por existir. E isso aqui é tudo muito triste e cruel. Kekai Sensei é um anime extremamente divertido, frenético, com personagens bem interessantes, uma animação linda como eu havia dito, e histórias cativantes. Eu precisava falar sobre Kekai Sensei, pois é uma obra que eu amo, mas eu tinha a obrigação de começar essa discussão comentando sobre esse episódio, pois esse daqui realmente me conquistou por completo. Kekai Sensei não necessariamente é sempre denso, igual esse episódio, porém sempre tem umas discussões interessantes aqui, tá? Além de ser uma obra extremamente divertida. Então, sinceramente, eu quero muito que vocês saiam daqui e considerem realmente assistir essa obra. E no mais, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se sempre de avaliar, comentar, compartilhar. E eu vejo vocês logo mais. Adoro vocês e relaxem que logo logo já tá chegando um especialzinho aí de fim de ano. Espero que vocês tenham curtido muito o Natal e que venha um ano muito melhor para todos nós.